Pense em um instante em que você percebeu uma certa distância entre você e Deus. Já sentiu que suas orações não estavam sendo escutadas? Imagine por um momento um caminho direto que poderia ajudá-lo a captar a atenção de Deus e a se conectar com Ele de maneira mais íntima. Isso pode parecer algo fora do alcance, não é? Hoje, exploraremos o impacto transformador do jejum. Antes de continuarmos, convido você a se inscrever no canal, deixar seu gostei e compartilhar este vídeo. Cada vez que disseminamos a palavra de Deus, contribuímos para que mais corações sejam tocados. Vamos em frente. O jejum tem um poder que vai muito além de apenas ficar sem comer ou beber. Especificamente, é um sacrifício que comunica algo profundo ao coração de Deus. Até Jesus praticou e ensinou sobre essa poderosa prática. Ele nos instruiu dizendo que, quando formos jejuar, devemos ungir a cabeça e lavar o rosto para que não pareçamos aos outros que estamos em jejum, mas sim ao nosso Pai que está no secreto, e Ele nos recompensará. Mateus 6, 17 e 18. Aqui aprendemos que jejuar não deve ser uma exibição pública de religiosidade, mas sim uma busca genuína pela proximidade com Deus. É quando nos colocamos em humildade diante de Sua Majestade, submetendo-nos à Sua vontade. Jejuando, reconhecemos que Ele é a nossa verdadeira fonte de sustento, mais do que qualquer alimento que possamos consumir. O jejum, portanto, é um sinal claro de nossa dependência e humildade. É como se estivéssemos dizendo: Deus, eu necessito de Ti mais do que de qualquer coisa neste mundo. Esse ato de fé, que nos afasta das distrações diárias, direciona nosso foco exclusivamente a Ele. Esse momento de busca é sagrado, e Deus honra quem o busca sinceramente. A Bíblia relata que, após jejuar por 40 dias no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo, mas sua resposta foi firme. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Através deste exemplo, Jesus nos ensina que a presença de Deus se atrai pelo nosso desejo de ouvir a Sua palavra e seguir a Sua vontade, muito mais do que por qualquer prazer terreno. O jejum, assim, não apenas fortalece nossa fé, mas também nos permite vivenciar a realidade de que Deus é tudo o que precisamos. No Antigo Testamento, o jejum era uma prática fundamental para invocar a presença de Deus nas vidas do povo de Israel, especialmente em momentos de crise ou arrependimento. O jejum frequentemente se tornava uma forma de clamor por ajuda ou perdão. Um caso emblemático é a história de Ester. Quando o povo judeu estava prestes a enfrentar a aniquilação, ela se uniu aos judeus em um jejum de 3 dias, implorando pela intervenção divina. O resultado foi uma vitória surpreendente. Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Eu e as minhas servas também assim jejuaremos. Ester 4:16. O jejum de Ester foi uma manifestação de fé e humildade, e Deus respondeu de forma milagrosa. Esse exemplo ilustra que o jejum vai muito além de uma prática religiosa. É uma resposta ativa à necessidade de um milagre. No entanto, é crucial reconhecer um erro comum que muitos cometem ao jejuar: acreditar que o jejum é uma fórmula mágica para conseguir o que desejamos de Deus. Muitos esperam respostas imediatas ou milagres em retorno à sua abstenção. Mas essa expectativa é equivocada. Em Isaías 58:3-5, Deus discute o jejum de um povo que, apesar da abstenção, não tinha corações alinhados com sua vontade. Ele declara: No dia do vosso jejum achais prazer, e oprimi todos os vossos trabalhadores. Aqui, Deus nos ensina que um jejum autêntico deve sempre ser acompanhado por um coração arrependido, buscando não apenas proveito pessoal, mas sim a vontade divina. Muitos não percebem que, além de atrair a presença de Deus, o jejum pode também levar à transformação de nossas próprias vidas de maneiras que nunca imaginaríamos. Quando tratamos do jejum,
Muitas pessoas se concentram apenas na renúncia física, mas é essencial entender que o que realmente importa para Deus transcende a mera abstinência. O erro comum cometido é realizar o jejum de forma superficial, sem refletir sobre o estado interior do coração. No livro de Isaías, Deus revela que, embora o povo de Israel estivesse praticando o jejum, suas atitudes não correspondiam ao verdadeiro espírito dessa prática. Eles apenas cumpriam uma obrigação religiosa, sem promover uma mudança interna. Deus questiona: acaso este é o jejum que eu escolhi, que o homem aflite sua alma, ou que incline sua cabeça como junco e deite-se sobre pano de saco e cinzas? Isso é jejum e dia aceitável ao Senhor? Isaías 58:5. Este versículo destaca um erro comum. Muitos jejuam, mas seus corações estão repletos de amargura, orgulho ou egoísmo. O verdadeiro jejum deve refletir um desejo genuíno de se aproximar de Deus, acompanhado de quebrantamento e arrependimento. Deus não se alegra com um jejum que se resume a um esforço físico sem transformação interna. O jejum que tem valor diante de Deus é aquele que é praticado com humildade e um coração quebrantado. Em Zacarias 7:5-6, Deus questiona os israelitas sobre o motivo por trás de seus jejuns, já que estavam buscando apenas benefícios pessoais, sem se importar com a sua vontade. Ele enfatiza: quando jejuares e lamentares no 5º e no 7º mês, por estes 70 anos jejuarás realmente para mim. Quando comes e bebes, não é para vós mesmos que comes e bebes. Aqui, podemos perceber que o verdadeiro propósito do jejum não é agradar a nós mesmos ou aos outros, mas buscar a vontade de Deus. O erro está em jejuar com um coração impuro, usando essa prática como um meio de manipular Deus ou exibir nossa espiritualidade. Deus não deseja apenas um jejum externo. Ele anseia por misericórdia, arrependimento e uma mudança genuína. Em Isaías 58, depois de chamar a atenção para o jejum vazio, ele declara: este não é o jejum que escolhi. É soltar as ligaduras da impiedade, desatar os nós da servidão, deixar ir livres os oprimidos e quebrar todos os jugos. Isaías 58:6. Este versículo nos ensina que o verdadeiro jejum deve ser acompanhado de ações concretas de justiça, misericórdia e perdão. Deus se agrada de um jejum que não ignora as necessidades dos outros, e o jejum que atrai a sua atenção é aquele que reflete uma vida dedicada à justiça e restauração. Um dos erros mais graves que podemos cometer é jejuar de forma egoísta ou ritualística, sem considerar o impacto que nossas ações têm sobre as pessoas ao nosso redor. O verdadeiro jejum transforma não apenas nossa relação com Deus, mas também nossa relação com os outros. Quando praticado corretamente, ele tem a capacidade de quebrar correntes espirituais que nos aprisionam. O apóstolo Paulo nos ensina que a carne é fraca, mas o jejum fortalece nosso espírito, nos aproximando mais de Deus e nos concedendo a força necessária para resistir às tentações. Contudo, quando o jejum é mal interpretado ou realizado com intenções erradas, ele perde sua eficácia. Deus deseja que o jejum seja uma ferramenta de transformação real, não apenas uma tarefa religiosa a ser cumprida. Em Mateus 17:21, Jesus sublinha a importância do jejum e da oração, afirmando que certos demônios só podem ser expulsos através dessas práticas. Este alerta nos indica que o jejum, quando combinado com uma busca genuína e fervorosa por Deus, pode trazer libertação e poder espiritual. Portanto, ao nos dedicarmos ao jejum, façamos isto com um coração puro, buscando a verdadeira comunhão com Deus e a transformação que Ele deseja realizar em nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. A profundidade do jejum nos concede uma experiência que vai além do físico. É um caminho para nos conectarmos com a essência divina e atuarmos como agentes de sua justiça e amor no mundo. Reflexione sobre a afirmação de que esta casta não pode ser expulsa a não ser por meio de oração e jejum. Mateus 17:21. Aqui,
percebemos que o jejum não é meramente uma prática de humilhação diante de Deus. É, na verdade, um método poderoso para receber força espiritual, a fim de vencer o mal. Ao jejuar com intenções puras, atraímos o poder divino para nossas vidas. Se o seu desejo é se aproximar da presença de Deus, isso deve transcender uma simples prática externa e refletir um coração verdadeiro e transformado. Pergunte-se: por que estou jejuando? É para aprofundar minha intimidade com Deus ou para alcançar algo de seu reino? O jejum verdadeiro requer um coração quebrantado, pronto para ouvir a voz do Pai e praticar amor e misericórdia. Agora que você compreende o erro central a evitar durante o jejum, imagine os poderosos resultados que podem surgir ao jejuar com um coração sincero e com a intenção de agradar a Deus. O que isso pode gerar? Ao se dirigir a Deus com humildade, algo transformador começa a acontecer. O jejum se torna uma porta aberta para a presença divina. Ao jejuar adequadamente, experimentamos uma intimidade com Deus que é difícil de alcançar de outra forma. Jesus mencionou essa relação em Mateus 6,6. Mas quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está no secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Essa passagem nos ensina que o jejum deve ser uma busca profunda por um relacionamento com o Pai, longe do olhar público. Quando nos dirigimos a Deus de coração sincero, Ele nos recompensa com sua presença e revelações profundas. Esse tempo de busca genuína durante o jejum nos permite ouvir a voz de Deus com clareza, discernir sua vontade e viver alinhados com seus planos. O jejum fortalece nosso espírito, preparando-nos para os desafios da vida. Jesus nos deixou um exemplo ao jejuar por 40 dias no deserto, onde, em sua vulnerabilidade física, encontrou fortalecimento espiritual que o equipou para confrontar as tentações do maligno. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus 4, 1-2. O jejum de Jesus foi mais do que uma demonstração de fé. Foi uma preparação espiritual para desafios futuros. Assim também, quando jejuamos com a motivação correta, experimentamos um fortalecimento interno que nos capacita a superar as dificuldades do caminho. Outro impacto poderoso do jejum é a capacidade de romper cadeias espirituais que nos aprisionam. Frequentemente enfrentamos vícios, traumas, medos ou bloqueios espirituais que parecem intransponíveis. No entanto, quando jejuamos com a intenção correta, essa prática se transforma em uma ferramenta eficaz para quebrar estas cadeias e alcançar a libertação. Isaías 58:6 afirma: Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desates os peitos da servidão, deixes ir livres os oprimidos e quebrar todos os jugos. Deus nos promete que, ao jejuarmos verdadeiramente, Ele romperá as amarras que nos prendem. Se você está lidando com dificuldades espirituais, emocionais ou físicas, o jejum pode ser o meio que Deus utiliza para lhe proporcionar a liberdade tão desejada. Quando praticamos o jejum corretamente, ele não só gera uma conexão mais profunda com Deus, mas também muda nossa perspectiva sobre o mundo que nos cerca. Essa prática transforma a forma como enfrentamos as situações cotidianas e nos permite viver de forma mais alinhada com a vontade divina. O jejum se torna uma ferramenta essencial de renovação, restauração e transformação. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete restaurar o seu povo quando vê um coração sincero. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus responde ao jejum com cura e transformação. Quando acompanhamos o jejum com arrependimento e oração, abrimos a porta para um novo começo em nossas vidas, impactando não apenas a nossa história, mas também a de nossos familiares, comunidades
e até mesmo nações inteiras. Você sabia que o jejum pode não só atrair a presença de Deus, mas também nos proporcionar respostas rápidas e claras frente às dificuldades? Ao jejuar com um coração sincero e alinhado com a vontade de Deus, o jejum transforma-se em uma poderosa ferramenta que pode proporcionar respostas milagrosas. Deus atende ao nosso clamor não apenas com palavras, mas também com ações concretas. Ele vê nosso quebrantamento e nosso anseio por sua presença. E, como um pai carinhoso, está sempre pronto a nos ajudar. No livro de Daniel, encontramos um exemplo claro de como Deus responde ao jejum. Após orar e jejuar por 21 dias, Daniel recebeu uma resposta direta do Senhor. Então me disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras." Daniel 10:12. Esse versículo nos mostra que, mesmo antes de receber a resposta, Deus já estava ouvindo e agindo em favor de Daniel. Muitas vezes, quando jejuamos, o tempo pode parecer prolongado sem uma resposta imediata, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. A prática do jejum nos dá a certeza de que Deus está atento e atuando no nosso favor, de acordo com sua perfeita vontade e timing. Além disso, uma das respostas mais profundas que Deus nos oferece durante o jejum é o alinhamento com a sua vontade. Ao jejuar, não estamos apenas buscando soluções para nossos problemas, mas também nos concentrando em discernir o caminho que Ele tem preparado para nós. O jejum nos permite escutar mais claramente a voz de Deus e nos submeter à sua direção. Em Atos 13:2-3, vemos um exemplo prático de como a igreja buscou a orientação divina. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: "Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado." Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Aqui, o jejum foi crucial para que a igreja pudesse discernir a vontade de Deus em uma decisão fundamental. Quando buscamos a direção divina com um coração sincero durante o jejum, Ele nos revela seus planos e nos conduz de maneira clara. O jejum nos prepara para cumprir os propósitos que Ele tem para nossas vidas. Deus também responde ao jejum de maneira que promove transformações espirituais profundas. Ao jejuar, o Espírito Santo trabalha em nosso interior, moldando nosso caráter e fortalecendo nossa fé. Muitas vezes, as respostas de Deus não se manifestam de forma imediata ou visível. No entanto, Ele atua de maneira silenciosa em nós, preparando-nos para os desafios futuros. Em 1 Pedro 5:10 lemos: "E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, firmará, fortalecerá e fundamentará." O processo de aperfeiçoamento espiritual pode ser desafiador, mas Deus utiliza o jejum para nos moldar e nos fortalecer. Esses momentos de busca genuína e humildade preparam-nos para algo maior, mesmo que as respostas não sejam visíveis imediatamente. O jejum gera uma transformação interna que resulta em uma vida mais forte, mais alinhada à vontade de Deus e mais preparada para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Além disso, inúmeras pessoas testemunham milagres de cura e reconciliação quando jejuam de coração sincero. O jejum não se limita apenas a questões espirituais. Ele também pode trazer cura emocional e física. Quando nos quebrantamos diante de Deus, Ele começa a operar em nossas vidas de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender totalmente. Em Mateus 17:21, Jesus afirma que certos demônios só podem ser expulsos por meio de oração e jejum, ressaltando que essa prática tem o poder de liberar bênçãos e curas tanto espirituais quanto físicas. O jejum, quando realizado com um coração puro, cria um espaço propício para que Deus opere milagres em nossas vidas. Não é apenas uma prática para conquistar favores, mas sim uma expressão de nossa total dependência de Deus.
Em 2 Crônicas 20:12, vemos o rei Josafá em um momento de crise clamando a Deus: Ó nosso Deus, não os julgarás tu, porque em nós não há força para resistir a esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Essa declaração reflete a essência do jejum, um reconhecimento de que não podemos resolver nossos problemas sozinhos e que precisamos da intervenção divina. Deus responde a essa postura de humildade derramando sua graça, força e poder sobre nós. Quando o jejum é praticado com o coração certo, ele torna-se uma poderosa ferramenta que atrai a presença de Deus. Não apenas nos aproxima do Criador, mas também nos proporciona respostas milagrosas, cura, direção e transformação. O jejum é um reflexo do nosso desejo sincero de buscar a Deus e de submeter nossas vidas à sua vontade. Agora, eu pergunto a você: está disposto a jejuar com um coração quebrantado e humilde? Se você decidir seguir esse caminho, as respostas de Deus em sua vida serão impressionantes e sua presença se tornará mais real do que nunca. Jejuar não é apenas um sacrifício físico, é, na verdade, um meio de experimentar transformação espiritual e redefinir nossas prioridades. Não se esqueça de buscar ao Senhor com todo o seu coração. A prática do jejum, quando fundamentada em um compromisso genuíno e na busca constante da presença de Deus, é capaz de trazer não apenas a libertação pessoal, mas também impacto positivo na vida das pessoas ao nosso redor. À medida que nos submetemos a essa prática sagrada, somos chamados a refletir o amor e a compaixão de Deus. O jejum transforma nossa percepção e frequentemente revela visões e propósitos que antes não eram claros. É através dessa busca profunda que podemos encontrar a força necessária para lidar com os desafios da vida cotidiana. Não se trata apenas de abstinência, mas da preparação do nosso coração para ouvir e agir conforme a diretiva divina. Ao promover essa conexão de fé, conseguimos alinhar nossos desejos e objetivos aos propósitos do nosso Criador, experimentando assim uma vida transformada e repleta de significados. Portanto, ao se dispor a jejuar, lembre-se que apenas a prática externa não tiver valor a menos que ela surja da sinceridade do coração e da determinação para buscar a verdade de Deus. O jejum é um convite para a intimidade, um período de reflexão que nos possibilita confrontar nossas fraquezas e nos convida a um estado de rendição. O Senhor está esperando por você, pronto para tocar sua vida de maneiras extraordinárias, trazendo novas bênçãos e segurando sua mão em cada passo. Desse modo, não hesite. Encoraje-se a entrar neste caminho transformador, permitindo que o jejum possa ser a porta de entrada para um novo capítulo repleto de esperança e renovação. A verdadeira transformação começa quando nos dissemos ao Senhor: estou aqui, pronto para ouvir, aprender e ser moldado de acordo com a tua vontade. As promessas dele são verdadeiras, e o resultado de um jejum sincero pode muito bem ultrapassar suas expectativas. A jornada de fé é repleta de bênçãos e desafios, e a prática do jejum pode se tornar uma das ferramentas mais valiosas em sua busca por crescimento espiritual e relacionamento próximo com Deus. Portanto, abrace essa oportunidade, sabendo que o Senhor se alegra em cada passo que você dá em direção a Ele.